Olá, alunos, tudo bom? Mais uma vez, nós estamos começando o ano letivo de 2021. Professor Deilis, professor de ensino religioso. Nós estamos aí para mais uma série de vídeos falando sobre ensino religioso. Hoje nós vamos falar sobre crenças religiosas, filosofia de vida, e o nosso tema da aula é crenças, convicções e atitudes. Então estejam todos aí preparados, estejam todos atentos aí para a nossa aula, que é emocionante quando a gente tem esse conhecimento que é ímpar. O conhecimento é algo que é muito bom para o nosso crescimento, ok? Vamos lá. O que nós queremos com essa aula? Discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes positivas, pessoais e coletivas. Espero que sejam atitudes positivas, ok? Então, crenças, será que é um fardo? Será? O que são crenças? E que nós estamos falando sobre crenças religiosas. Existem outras crenças, mas nós estamos falando sobre a crença religiosa. Então, a crença religiosa refere-se a atitudes em relação aos aspectos mitológicos, sobrenaturais e espirituais de uma religião. A crença religiosa é distinta de ritual religioso e de comportamento religioso, com alguns crentes que não praticam religião e alguns participantes que não acreditam em religião. Crença religiosa geralmente se relaciona à existência, característica e adoração de uma ou mais deidade, ou que nós chamamos de teísmo ou ateísmo, ou crenças de vários deuses. A ideia de intervenção divina no universo e na vida humana ou nas explicações deontológicas para os valores e práticas centrados no ensinamento de um líder espiritual ou de um grupo espiritual. Encontra-se com outros sistemas de crença, as crenças religiosas são geralmente codificadas, ou seja, para que você tenha a crença religiosa, você tem que ter livros sagrados ou você tem que ter um passado por oralidade, de geração em geração. Então, para ser crença religiosa, tem que ter os seus ritos, tem que ter os seus mitos, os seus rituais, ok? Então, vamos lá, olha. Tuas convicções estão te ajudando ou estão te atrapalhando? Como é que estão as tuas convicções? O que elas têm feito para você? Então, o que são convicções? Olha lá, convicções. Opinião obstinada sobre alguma coisa, certeza, convencimento, convicção partidária, convicção futebolística, convicção religiosa. Então, minha convicção, ela pode ser várias coisas, inclusive convicção religiosa. Padrão considerado perfeito, princípio, nunca abandonou suas convicções. Crenças que se baseiam em provas ou motivos particulares religiosos. Opinião que deriva do poder de convencimento de outra pessoa. Ação ou efeito de convencer, de levar alguém a acreditar em uma coisa ou religião. A etimologia da palavra, a origem da palavra convicção, ela vem derivada do latim convictus onis, com o sentido de ato de convencer ou de estar sendo convencido. Então eu trago para vocês aí todas as informações para vocês entenderem de onde é que vem as palavras. Então olha, não adianta agradar com palavras, se você vai desagradar com atitudes. Então, se as suas atitudes não condizem com o que você diz, não fale. Faça aquilo que você diz. Tem um texto na Bíblia que diz assim, olha, seja seu falar sim, sim, não, não, seus atos também. Se você fala sim, haja como sim. Se você fala não, haja como não. Não adianta falar não vou e depois você ir. Não adianta falar eu vou e depois não ir. Tem que ter atitude. Se as suas palavras, não adianta agradar com palavras, se vai desagradar com atitudes, ok? Então, o que são atitudes? Maneira de se comportar, agir ou reagir, motivada por uma disposição interna ou por uma circunstância determinada, ou por comportamento. Ó o exemplo aí, qual foi a atitude do aluno em relação ao diretor? Demonstrou uma atitude irônica ou desrespeitosa. Então, você quis
passar alguma coisa quando o diretor foi falar com você, mas o seu modo de agir, os seus atos, as suas ações foi de forma desrespeitosa ou irônica. Modo que indica a posição do corpo, ou postura. Policiais em atitude de combate, então é uma postura, são atitudes. Líder religioso de joelhos dobrados, são atitudes. Então isso aí é o significado de algumas palavras. Vamos lá. Nessa questão, nós temos as crenças, elas têm dois parâmetros. Eu gosto sempre de falar sobre eles. Crenças limitantes e crenças positivas. As limitantes são aquelas que te travam, são aquelas que te bloqueiam, são aquelas que te fazem com que você não vençam na vida ou tenha dificuldade em realizar as coisas. Crenças fortalecedoras, crenças que te elevam, que levam para frente, são crenças que fazem com que você faça ao contrário, que você realmente sobressaia sobre as coisas. Vamos lá. Crenças limitantes. Nunca vou conseguir. De contrapartida, eu posso, eu consigo. Não vai dar certo. Do outro lado, vou fazer dar certo. Medo de falhar, vou agir apesar do medo. Já estou velho para mudar. Nunca é tarde para começar. Então, são pensamentos negativos que podem ser trocados por pensamentos positivos. Então, se eu tenho crenças limitantes, eu tenho que passar para as crenças fortalecedoras. Então, vamos lá, Identifique suas crenças limitantes para substituí-las por crenças fortalecedoras. Então, há uma diferença entre crenças limitantes e crenças fortalecedoras. Olha lá a sombra segurando para você não seguir em frente. Não vou deixar ser arrastado para o buraco. Eu vou fazer a diferença. Olha o que Will Smith fala. A primeira crença, acima de todas as outras no mundo, é a de que você tem que acreditar. Ou você acredita, ou você não vai passar da onde você está. As crenças vão te bloquear. Então, o que são crenças limitantes? São crenças que diminuem a possibilidade, as capacidades, o poder de transformação e o crescimento. São as crenças que o impedem de obter melhores resultados e alcançar as suas metas. Olha mais alguns exemplos de crenças limitantes. Não vou conseguir dinheiro suficiente ou não tenho dinheiro para nada. Só é possível ganhar dinheiro fazendo alguma coisa errada. Mentira. Não tenho tempo para nada. Mentira. Não sou bom o suficiente. Enganação. Não sei tudo o que preciso. Você nasceu, você aprende. Não consigo aprender isso. Consegue, você é inteligente. Não vou conseguir alcançar meus objetivos ou realizar meus sonhos. Vai sim. Crenças limitantes não podem te parar. Você não pode deixar as crenças limitantes bloquear o seu começo, a sua jornada. E o que são crenças fortalecedoras? Olha lá, são crenças que nos ajudam a alcançar o nosso objetivo, que impulsionam os nossos sucessos pessoais e profissionais. Por exemplo, eu acredito no meu potencial, eu acredito no seu potencial. Eu acredito que sou capaz, eu também acredito que você é capaz. Eu acredito que tem uma grande resistência. Eu acredito que você tem grande resistência sim. Eu acredito que tem uma excelente voz. Acredito que você pode cantar muito bem. Eu acredito que eu vou conseguir uma excelente carreira como cantor. Vai, se você se esforçar. Entra numa aula de canto. Entra numa aula de instrumentos musicais. Aprenda. Você é inteligente. Você é capaz. Supere os seus limites. Exemplo de crenças fortalecedoras. Olha lá, eu acredito no meu potencial, eu acredito que sou capaz, eu acredito que tenho uma grande resistência, eu acredito que tenho uma excelente voz, eu acredito que vou conseguir uma excelente carreira como cantor, eu acredito que se eu quero eu consigo, eu acredito que tenho dinheiro para o que achar essencial, eu acredito que o tempo é prioridade, eu acredito que sou capaz e mereço o melhor, acredito. Eu acredito que se me comprometer, eu conseguirei. Comprometendo, você consegue sim. Eu acredito que o melhor está por vir, ainda não chegou o melhor. O melhor sempre está pela frente. A gente consegue hoje, a gente conquista hoje, amanhã tem muito mais para a gente conquistar.
Se temos que ter crença, que sejam as que nos fortaleçam, ok? Então vamos lá, ó. São as nossas atitudes, são nas atitudes que conhecemos as pessoas. Eu coloquei o outro slide, você vai entender isso aqui, olha. São as suas atitudes que vão mostrar quem é você. Olha só, olha esse peixinho. Ele está num tanque pequeno. Ele olhou o tanque grande, o que ele fez? Ó, a atitude dele. Eu vou para um lugar mais espaçoso, eu vou conseguir. Olha lá, ó, pulou. Ok? Então a sua atitude mostra quem é você. E para finalizar, eu quero deixar com você esta mensagem. Crença. A ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa, fé no âmbito religioso, crença em Deus, crença nos santos, crença naquilo que você acredita, naquilo que você professa. Então, se a sua fé te leva para que você venha a ser estagnado, mude a sua crença limitante por uma crença fortalecedora, ok? Fica todos vocês na paz. Até a próxima aula com mais uma importante palavra aí para você de conhecimento aí sobre a questão do ensino religioso. Até mais, pessoal.